No nome de Jesus, você diz? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Até na oração o gordinho lembra de comida, você já percebeu, irmão? Rapaz, o pastor Giovanni falou de caldo de mocotó, feijoada. E hoje você vai chegar em casa, você vai comer o resto do macarrão do almoço, irmão. Ei, Jeová. Eu falei assim, eu vou pôr um blazer, porque o pastor Giovanni vai de terno. Aí hoje ele veio de camiseta e falou que ficou envergonhado. Eu que fiquei envergonhado hoje, irmão. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. No livro de Neemias. Oi. Só tirou que está calor. Daqui a pouco eu vou tirar também, que está quente, irmão. Aqui dentro está calor, porque o Espírito Santo está aqui, né, irmão? Ô, glória. Neemias, capítulo 1. Espera nisso. Neemias, capítulo 1. Hoje à noite eu queria falar sobre os pilares da reconstrução. Queria abordar aqui alguns pontos importantes na história desse servo do Senhor que foi Neemias. Eu queria falar da parte do Senhor alguns pontos importantes para a nossa vida e como é que nós podemos aplicar alguns princípios, porque este livro de Neemias é um livro muito profundo, é um livro que traz verdades muito poderosas sobre a nossa vida. É a palavra de Deus, e todas as vezes que falamos da palavra de Deus, nós temos que atentar sabiamente, né? Talvez você não saiba, mas este livro de Neemias, inclusive, é estudado por muitas pessoas da área dos negócios, né? Administradores, porque contém muitas verdades importantes aqui, e eu queria pensar algumas coisas importantes para nós, na nossa vida, porque todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de reconstrução. Todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de reforma. Todos nós temos áreas de nossa vida que precisam de um conserto. E quando nós olhamos para este livro de Neemias, nós vemos princípios poderosos do Senhor para as reconstruções que nós temos que fazer. Este livro, ele abrange ali cerca de 25 anos, né? Muitos historiadores têm este livro de Neemias como um diário que ele fez daquilo que aconteceu na sua vida. O que aconteceu, essa história aqui, começou por volta de 446 a.C., e mostra um tempo onde o povo do Senhor estava vivendo uma vergonha muito grande, uma afronta muito grande, uma desesperança, uma falta de sonho, uma falta de visão a longo prazo. Eles estavam vivendo um tempo de muita dor, de muito choro, de muita tristeza. E é interessante que o nome de Neemias é Deus é o meu deleite. Você se deleita na presença do Senhor, irmão? Amém? Você está comigo aqui, irmão? Amém? Você não está pensando no caldo do mocotó, não, né, irmão? É verdade, glória a Deus. E é interessante que Neemias, ele foi deportado, o seu povo foi deportado, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Depois o Império Babilônico caiu sobre a força do Império Medo-Persa. E é interessante que o povo de Deus foi levado de Jerusalém, então, para servir ao inimigo. E Neemias, ele estava vivendo este contexto. Estava longe da sua nação, servindo a um povo que não era o seu povo, mas ele estava lá. E a palavra diz que ele era um servo fiel. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele estava lá, servindo a este rei persa, e era uma função de extrema confiança. Só para você ter ideia, Neemias era aquele que experimentava tudo aquilo que o rei ia comer, ia beber, para ver se não estava envenenado.
Hoje em dia nem precisa fazer isso, né, irmão? Porque a gente come veneno todo dia, né? Refrigerante, né? Tudo, né, industrializado. Nem precisa ninguém para experimentar mais, porque a gente se envenena sozinho, né, irmão? É verdade ou não é? Mas naquela época era um negócio meio estranho, porque tinha que ter alguém que bebia antes e comia antes a comida ao rei. Se a pessoa que experimentava não empacotava, o rei comia. Tinha que esperar um tempinho para ver se o negócio não estava estranho. Mas Neemias era uma pessoa de extrema confiança. E estava servindo ao rei Artaxerxes por muito tempo. O que aconteceu está aqui no capítulo 1. Observe, a partir do versículo 1, está comigo? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, estava nessa cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Ele perguntou, como é que estão as pessoas que ficaram em Jerusalém? Só para você entender, algumas pessoas ficaram lá. Os melhores foram levados cativos, mas deixaram os mais velhos, as crianças, talvez as pessoas enfermas, ficaram lá em Jerusalém para que o mato não tomasse conta. Mais ou menos era essa a ideia, entendeu? Para não ficar abandonado. No versículo 3 diz assim, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Diga, miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão o quê? Queimadas. Olha o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Neemias estava lá, pergunta sobre o seu povo, por um servo que estava visitando a cidade de Suzã, e surpreendentemente ele é surpreendido com a notícia que a coisa estava mais feia do que ele imaginava. As pessoas estavam vivendo uma miséria, as pessoas estavam vivendo desprezo, e o pior, aquilo que representa a segurança de uma cidade na época, que era a sua muralha e as suas portas, estavam destruídas. Neemias, então, se entristece de maneira profunda. E diz aqui ao versículo 4, a parte B, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E ele continua dizendo, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ou seja, Neemias, ele se coloca na presença do Senhor. E esse é o primeiro ponto que eu trago para nós esta manhã. Primeira coisa, o primeiro ensinamento que eu vejo aqui na vida de Neemias é que ele recebe a notícia de que as coisas não iam bem. Ele recebe a notícia que os muros estavam derribados, que as portas estavam queimadas, que o povo estava vivendo uma miséria e desprezo. A Bíblia diz que ele se angustiou. A Bíblia diz que ele orou e jejuou. E nós vemos que então, depois você pode ler na sua casa, que um dia quando ele foi servir ao seu rei, o rei Artaxerxes percebeu que ele não estava bem, que o seu semblante era um semblante de tristeza, que o seu semblante era um semblante de luto, era um semblante de dor. E o rei pergunta para ele, o que é que está acontecendo, Neemias? Você não é assim. Você está triste. E Neemias então expõe para ele toda a situação. E então ele recebe autorização para ir a Jerusalém
e para ver o que era possível ser feito. Quais os passos nós temos que dar, ou alguns dos passos nós temos que dar para reconstruir a nossa vida? Quais são os muros? Quais são as portas que estão destruídas na sua vida? Pode ser um relacionamento, pode ser um casamento, pode ser a família, pode ser a sua vida profissional, pode ser o seu ministério. O que precisa de reconstrução? Primeiro ponto. O que Neemias fez? Nós vemos aqui, ele orou, ele jejuou e ele confessou pecados. Sabe, irmão, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Neemias foi buscar a presença de Deus. Querido, a primeira coisa que nós devemos fazer, se nós temos uma área ou algumas áreas da nossa vida que precisam de reconstrução, porque na verdade todos nós estamos em reconstrução, porque o inimigo, nós servimos a ele a nossa vida. Pode ser que você serviu mais anos ou menos anos, eu não sei quanto tempo faz que você se converteu, quanto tempo faz que você está seguindo a Jesus, ou talvez nem está seguindo ainda. Mas eu queria te dizer nesta noite que a nossa vida é uma vida de reconstrução. Quando nós falamos em santidade, nós estamos falando em reconstruir o nosso relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que foi rompido o nosso relacionamento por causa do pecado. E nós estamos reconstruindo dia após dia a nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos fazendo nosso devocional, quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos num culto como esse, como nós vamos a uma casa de esperança, nós estamos reconstruindo. Porque o nosso espírito anseia Deus, nós queremos Deus, nós desejamos Deus, nós anelamos Deus. Como a corça anseia pelas águas, assim o meu coração, ó Senhor, por ti anseia. Quantos anseiam pelo Senhor hoje à noite? Pode dizer glória a Deus neste lugar. Nós estamos em reconstrução. E Neemias, ele não foi primeiro falar com o rei para ver as situações que podiam ser resolvidas, talvez de forma política. Não! Ele foi primeiro no secreto. Ele fechou a porta do seu quarto, como disse Jesus. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós queremos resolver as nossas situações e logo vamos às redes sociais. Não! Primeiro no quarto, irmão. Fecha a porta e vai no secreto. Deixa Deus ver as suas lágrimas. Deixa Deus ver sua angústia. Fala com Ele, que Ele vai te responder. Apresenta a Deus os teus impossíveis, que Ele vai mostrar a você os seus possíveis. Apresente a Ele a sua dor, que Ele vai mostrar a você a sua cura. Apresente a Ele a sua perdição, que Ele vai mostrar para você a salvação do Senhor. Primeiro, irmão, busque a Deus. Primeiro, irmão, jejue, confesse pecado. Senhor, pisamos na bola. Tá certo, Deus, esse período de vergonha veio porque nós nos afastamos de Ti. Buscou ao Senhor, confessou, rasgou o seu coração. Em outras versões vai dizer que colocou um pano de saco e cinza. Em outros momentos nós vemos o povo do Senhor fazendo isso, tirando as suas vestes festivais e colocando o pano de saco em humilhação. Segunda coisa, Neemias capítulo 2, vai lá por favor. Segura aí que nós vamos andar um pouquinho no livro. Neemias capítulo 2. Você está aqui, crente? Versículo, a partir do 8. Vamos pegar no 7. Oi. Não quero ler aí não. Quero ler aqui mesmo. Vocês podem ler aí. Mas irmão,
Se você quiser abrir na sua Bíblia, é importante. Tem caneta, grife, irmão. Grava, anota, irmão. Quem anota, grava mais facilmente, irmão. Então, vai a dica, irmão, em nome de Jesus. Eu não vou ler aí, não. Vou ler aqui, tá bom? Mas você pode ler, fica à vontade. Em nome de Jesus, fica à vontade, tá bom? Neemias 2:8, está comigo? Vamos pegar no 7. E ainda disse o rei: se ao rei, olha, o Neemias está dizendo ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Era uma expedição que ele tinha que fazer, era uma viagem. Ele precisava passar por vários territórios. Então ele precisava com cartas, era mais fácil. Entende? Com recomendações é mais fácil. Não é assim? É o QI, irmão. Não é assim quando você vai numa empresa e tem o QI, irmão? QI elevado, sabe o que é QI, né, irmão? Quem indica. Irmão, quem indica. O Neemias estava pegando o QI aqui, o que indica. Olha, se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governantes ou governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha o 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E ele continua aqui dizendo: e o rei mas deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Segunda coisa. Primeira, eu busco ao Senhor. Eu vou no secreto. Eu vou na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu apresento diante do Senhor, eu confesso o pecado. Segunda coisa, eu entendo que tem uma mão poderosa sobre a minha vida. Tem uma mão de Deus sobre a sua vida, irmão. A mão de Deus está sobre a sua vida, irmão. A mão de Deus está sobre a sua vida, irmão. Diga para o seu irmão ao seu lado, diga: a mão de Deus está sobre a sua vida. Diga para outra pessoa, diga. O pastor Jeová falou que nós somos profetas. Diga para ele: a mão de Deus está sobre a sua vida. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida. Não está encolhida. Pastor André pregou aqui uns domingos atrás de manhã, 1 Crônicas 4:10, a oração de Jabez ou de Jabes. Diz lá que seja comigo a sua mão. Ele orou: Senhor, eu quero a mão do Senhor comigo. Eu quero a mão do Senhor me protegendo, me guardando, me dando direção. Eu quero a mão do Senhor me dando sustento em meio às lutas. E a Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Jabes. A mão de Deus está sobre a sua vida, irmão. A mão de Deus está sobre a sua vida, irmão. A mão de Deus está sobre a sua vida. É a mão de Deus. E porque a mão de Deus estava com ele, ele tinha os recursos. Porque a mão de Deus estava com ele, ele tinha as autorizações. Porque a mão de Deus estava com ele, as portas se abriram. Quando nós entendemos que a mão de Deus está conosco para um projeto, para um propósito, nós não precisamos temer, nós não precisamos titubear, porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. Primeiro, ele orou ao Senhor. Segundo, ele entendeu: a mão de Deus é comigo. Deus está nesse negócio. E por isso as portas vão se abrindo. Por isso o que está embaraçado vai desembaraçando. Por isso as dificuldades vão se tornando mais fáceis. Porque o favor do Senhor é sobre a nossa vida. Terceiro, nesse mesmo capítulo, versículo 11 e seguintes, Neemias 2, 11 e seguintes. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Só para você entender, irmão,
nas muralhas de Jerusalém. Não é como esse murinho que você faz aí, que tem o quê? 15 centímetros? Não, irmão. Tinha pontos da muralha, você conseguia construir uma casa em cima, era largo. E tem pontos aqui que Neemias nem conseguia passar com o animal dele. Você vê como é que estava o nível de destruição. E aí diz aqui no 15: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Terceira coisa, terceiro pilar de reconstrução, de reforma, de restauração: avalie a real situação do que está. Pode ser, como eu disse, o relacionamento, ministério, vida financeira. Avalie como é que está, irmão. Se for o caso, anota. O que está acontecendo? Você tem dívidas, irmão? Senta. Põe tudo no papel. Está devendo, mas você não sabe para quem deve. Viram, irmão, o entreveiro, você não consegue, irmão. Bota tudo no papel. Cartão de crédito, dívida na praça, o pãozinho de cada dia. Você está devendo para o padeiro, né, irmão? Pode ser, tomara que não, né? Pessoas, irmãos, família, então, misericórdia, irmão. Põe tudo no papel. Pastor, mas eu tenho medo, irmão. Enfrenta, querido. Vai para cima. Põe no papel. E a partir daí você vai tomando as decisões. Vai eliminando o que custa mais, irmão. Cartão de crédito é uma roubada, irmão. Você cair no rotativo, você está lascado, irmão. E aí fica falando que é o Satanás, irmão. Que é o devorador. Devorador é você mesmo, irmão. Outro dia acharam o Satanás chorando na porta da igreja, sentado no meio-fio, chorando. O que foi, Satanás? O que está acontecendo? Você está chorando? Não é, o pessoal aí dentro faz as coisas, coloca a culpa tudo em mim. E muitas vezes é assim mesmo, irmão. Nós entendemos que talvez você possa estar vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, de aperto. Mas, irmão, dá satisfação. Você está devendo, não consegue pagar, eu me enrolei, tive um imprevisto. Liga. Fulano, aconteceu isso, isso e isso. Eu sei que estou devendo, vou pagar. Tenha paciência. Consegue parcelar, consegue ajustar. Está devendo no cartão, irmão, liga, negocia. Né? Porque senão vira uma bola de neve. No relacionamento, irmão, senta e avalia. Conversa com o esposo, com a esposa, com os filhos. Porque todos nós passamos por dificuldade, irmão. Todos nós. Vai lá, conversa junto. Nós estamos vivendo isso, o que está acontecendo? O que eu posso melhorar? O que você pode melhorar? Chega num acordo, irmão. Agora o que não pode é a gente continuar vivendo dia após dia desse jeito, levando, empurrando com a barriga, achando que as coisas por si só se resolverão. Não! Na maioria das vezes isso não resolve, irmão. Tem que resolver. Então avalia, senta, faça como Neemias, passa pelos muros e avalia o que está acontecendo. Qual é o tamanho do problema, para você poder agir em cima da sua dificuldade. Agora, outra coisa importante desse ponto é o seguinte, irmão: não despreze o que você tem. Porque sabe o que acontece? Vou dar um exemplo do casamento. O que acontece muitas vezes, irmão, é que a pessoa ela tem um problema no casamento. Sabe o que ela faz, irmão? Ela não resolve o problema no casamento. Ela desfaz o casamento e arruma um outro problema com outra pessoa. É isso que acontece, irmão. Você não resolve. Minha esposa fala assim: eu não quero trocar de problema. Não é que eu seja um problema, tá, irmão? Não é isso, não. Mas é que as pessoas muitas vezes se enganam, porque, irmão, na época da paixão, tudo é mil maravilhas, irmão. Até o chulé é gostoso, irmão. Né? Até o narizinho torto. É bonita a verruguinha que tem. Ai, que linda!
Mas chega uma época, irmão, que você está acostumado, quando você começa a acordar, já uns 10, 15, 20 anos, você, né? Meu Deus, o que aconteceu? Mas a pessoa não resolve o problema, ela quer desfazer daquele problema e vai entrar no outro, irmão. Não despreze o que você tem. Ah, eu tenho uma dívida, mas meu salário não dá conta. Irmão, não despreze o seu salário que você tem, é uma semente, irmão. O seu relacionamento que hoje pode estar numa dificuldade, é uma semente, irmão. É uma semente. Sabe, irmão, a multidão estava lá, Jesus estava ensinando milhares de pessoas, mas havia uma pessoa, um menino, que eu sempre brinco que talvez seja um gordinho. Ele estava preparado, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas, irmão, se a gente analisar sobre a ótica pessimista, nós vamos ver, esse gordinho vai apanhar aqui, porque não tem para todo mundo comer. Mas o que ele tinha não era apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele tinha uma semente. E ele entregou na mão de Jesus. E Jesus multiplicou e aquilo abençoou outras vidas. Sabe, irmão, essa desconstrução, essa destruição que você está vivendo é uma semente. O que vai acontecer com isso? Você vai colocar na mão de Jesus. Jesus vai restaurar e vai abençoar outras vidas em nome de Jesus. Algum crente aqui para dar glória a Deus hoje à noite? Pastor, mas com base em que você diz isso? Olha lá, agora eu vou ler aqui, Jó capítulo 4. Jó 4. Por favor. Jó capítulo 4, versículo 7. Não é isso aí não, irmão. Ah, não. 14, perdão, irmão, eu que estou errado aqui. Jó 14. Aí, ó. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Está falando que há esperança para quem? Para a árvore que foi o quê? Cortada. Olha o versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, vai. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta, em outras versões diz, planta nova. Pastor, está só o toco, não tem nada, cortaram, não sobrou nada, irmão. Vem água de Deus sobre a sua vida. Vem água de Deus sobre a sua vida. Vem água de Deus sobre a sua vida. Vai ter vida, vai ter broto, vai ter renovo. Aquilo que as pessoas disseram é apenas um toco, não serve mais para nada. Deus está dando uma palavra hoje à noite à sua vida, ao seu coração, ao seu relacionamento. Tem vida de Deus vindo sobre você, porque a mão do Senhor é sobre a sua vida. Há alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Deixa Deus inundar você com as águas dele. Não despreze, não jogue fora, não jogue tudo para o alto, não! Deixa Deus tocar, deixa Deus dar uma palavra, deixa Deus trazer conserto, deixa Deus trazer vida. Você vai ver e vai viver grandes milagres, e a sua vida vai ser um testemunho a outras pessoas em nome de Jesus. Quarto, versículo 16 a 18, nesse mesmo capítulo de Neemias, capítulo 2. Neemias 2. Vamos pegar o 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos. Neemias falando com os magistrados, com os líderes. Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, um grupo de pessoas que estava lá, os líderes, os magistrados, olha o que eles disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quarta coisa, peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Cerque-se de pessoas que irão te auxiliar no processo. Pessoas que somem e não sumam.
pessoas que comprem a briga com você. Como diz o gaúcho, pessoas que pegam o boi pelas guampas, que vão entrar com você na batalha, pessoas que têm compromisso e visão de restauração. Sabe, irmão, e não se assuste de eu te dizer isso hoje à noite, não é muita gente, irmão, não é. São poucos que estão dispostos realmente a comprar a briga nossa, no momento de crise. Fala para mim das crises que você já viveu, irmão, já experimentou. Aqueles amigos seus, quantos ficaram perto de você, irmão? Fala para mim. Dá para contar no dedo e olhe lá, irmão. Porque Deus sabe. E Deus é assim. Não trabalha apenas com quantidade. Ele trabalha com qualidade. Veja Jó. Jó tinha uma vida estável, estabelecido, numa boa. Eu imagino que ele tinha muitos amigos, pessoas chegadas. Quando ele estava numa boa, estava lá festejando, celebrando. Mas quando perdeu tudo, ficaram aqueles amigos dele lá. Meteram o dedo na ferida. Deus usando eles para colocar Jó no devido lugar, para tratar algumas coisas no coração de Jó. Mas estavam lá. Foi tão severo aquilo que Jó viveu, que os amigos ficaram 7 dias sentados diante dele, sem dizer palavra alguma. Tão séria era a situação de Jó. Sabe, irmão, busque apoio, busque ajuda, sonde as pessoas, porque não é todo mundo que você acha que está com você, que está com você, irmão, infelizmente, e às vezes Deus levanta pessoas ao nosso lado para tratar daquele assunto específico, irmão. Nós temos que orar e ter discernimento da presença de Deus. Senhor, quem é? Coloca as pessoas para me ajudar. Porque eu não adianta, irmão, entender que a mão de Deus está comigo, entender a real situação, se eu acho que eu consigo fazer sozinho, irmão. Na maioria das vezes, não. Deus vai levantar pessoas para me auxiliar, para me dar suporte, para dizer, olha, faça isso, haja desta forma. Pastor, não conheço ninguém. Irmão, vem aqui na igreja. Todos os dias tem alguém aqui. Pastor Adriana está aqui, pastor Jefferson dá atendimento aqui. Marca um horário, vem conversar, irmão, em nome de Jesus, irmão. Mas comece a restauração, querido, da sua vida. Não fica nessa patinando dia após dia, dia após dia. Não, diga um basta, Senhor, hoje eu quero dar um basta nisso. Eu vou começar a construir os meus muros. Eu vou levantar as portas da minha vida. Eu vou fechar as brechas. Quarta coisa, pedir ajuda, cercar-se de pessoas que somem, então cumpram o propósito de restauração, pessoas comprometidas. Quinta coisa, capítulo 3 de Neemias, diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e as torres de Ananel e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificaram Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Enfim, ele continua dizendo aqui de todos aqueles familiares, aquelas famílias que começaram a edificar os muros e as portas. Diga, muros e portas. Por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. A quinta coisa, o quinto ponto é: seja pragmático, seja prático, seja objetivo. Por quê? Porque eles estavam vivendo um cenário de caos. Jerusalém estava destruída, irmão. Era um cenário assustador. Eles podiam pegar e começar a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não. Eles fizeram os muros e as portas, porque, como eu disse, é a segurança, é a fortaleza. Não adianta nada você começar de dentro para fora, irmão, se o seu muro, as brechas estão abertas. Sabe o que acontece? Você começa a construir lá dentro, o inimigo vem, porque não tem muralha, não tem porta, está tudo escancarado, o inimigo vem, entra, destrói de novo. Então, você e eu, nós temos que ser práticos, pragmáticos, objetivos.
Havia muito a ser feito em Jerusalém. Havia muita coisa que precisava ser restaurada. Havia muitas pessoas carecendo de ajuda. Porque, como eu disse, só, entre aspas, os sem valor ficaram lá. Pessoas que eram meio que desprezíveis, que eram, entre aspas, fracos, que não serviam para o inimigo. Por isso eles edificaram primeiro os muros e as portas. Não adianta, irmão, querer atacar de todas as... Vamos fazer, começa um monte de coisa e não conclui nada. O que eu preciso fazer nesta área da minha vida que eu preciso reconstruir? O que é mais importante? Muro e porta. Fecha as brechas, irmão. Fecha as brechas para você poder começar a reconstrução dentro de Jerusalém mais tranquilo. Fecha as brechas. Não adianta querer fazer um monte de coisa, irmão. Sabe o que isso me fala? Quando nós vemos aqui no capítulo 3 que cada família foi edificando um pedaço do muro, foi reconstruindo os muros, as portas. Porque muitas vezes nós temos um grande objetivo, irmão, e não é problema sonhar grande, nós temos que sonhar grande, porque Deus é um Deus grande, Ele nos dá grandes desafios. Mas, irmão, divida uma meta grande em metas menores. Você viu o que nós fizemos com o terreno aqui, irmão? Primeiro nós sonhamos. Depois, qual que é a próxima meta? A gente fazer uma oferta e o dono aceitar. Matamos, beleza, aceitou. Qual que é a próxima meta? É pagando. Agora nós vamos pagar. Pagou? Matou a próxima meta. Qual que é a próxima meta? Projeto. Vamos fazer o projeto. É caro que é uma barbaridade. Fez o projeto? Matou. Qual que é a próxima meta? Agora nós vamos fazer a terraplanagem. Acho que é assim, né? Fez a terraplanagem. Próxima meta? Lançar os alicerces. Ei, irmão, aí você vai ver que é dinheiro que vai no chão, né, irmão? É ferro e cimento. E preda, como diz o outro. Misericórdia. Quem está construindo sabe o que eu estou falando, né, irmão? Jesus amado, é a mão de obra, então. Divide em metas menores, para que depois a gente veja um templo abençoado, grande, vidas sendo tocadas, as salas das crianças, as salas dos jovens, o estacionamento, o hall da igreja, né, irmão? Aquele mármore do Egito, igual o Macedo pôs lá no templo de Jerusalém. Vão trazer umas palmeiras imperiais lá do Egito também, né, da Terra Santa. Diz que lá é assim mesmo, irmão. É tudo importado lá. Aí você vai sonhando, metas menores, vai fazendo, vai cumprindo, porque senão, irmão, eu quero fazer isso, não dá. Primeira semana você já desiste. Por quê? Porque exige de nós esforço, exige de nós disciplina, em nome de Jesus. Então o muro era grande, eu não me lembro aqui quantos quilômetros dava a volta inteira, mas eles dividiram e cada um foi fazendo um pouco. Então aquilo que era muito grande, que era impossível aos olhos humanos, se tornou possível por causa do planejamento. Vou te dizer uma coisa, irmão, faça o que precisa ser feito. Não adianta fugir, não adianta ir tocando com a barriga, irmão, precisa fazer o que precisa ser feito. O que tem que ser feito? É isso, mas isso é chato, mas tem que fazer. Outro dia minha filha estava em casa, esse dia que esfriou, a Isabela, ela falou assim: eu só não lavei a louça porque a água está fria. Pois é, mas a água está fria para todo mundo, boneca. Você entende, irmão? A dificuldade vem para todo mundo, está frio para todo mundo. Então vamos lá, tem que ser feito, meu irmão. Bora para cima. Olha para o seu irmão e diga assim: faça o que precisa ser feito. Sexto, agora começa a entornar um pouquinho, irmão. Fica crente aí, irmão. Sexto ponto, versículo 19 do capítulo 2. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis?
quereis rebelar-vos contra o rei? No 20 diz assim: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora, capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha a intrepidez do cara. Fracos judeus, o que vocês estão fazendo? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha, irmão. E aqui é o 6º ponto. Prepare-se para lidar com oposição. Prepare-se para lidar com calúnias. Prepare-se para lidar com mentiras. Cadê a Michele? Cadê? No banheiro, está lá fora. Interessante que aconteceu tudo depois do gol aqui, né? Da conferência, né, irmão? Não é fácil, né, irmão? Não é fácil. Vai ter calúnia, vai ter inveja, vai ter um monte de coisa, irmão. Pode ser na sua vida. De repente você está achando que está tudo normal e nem se tocou que é algo que está se levantando das trevas para a sua vida, irmão. Quantas vezes já vivi um tempo assim digamos assim, de um estresse, entre aspas, entenda bem, espiritual muito grande, irmão. Depois dos outros dias, irmão, dor de barriga, um monte de coisa, irmão. Não é fácil. Se você está disposto a sacrificar a sua vida para reedificar, irmão, para ir para cima do que precisa ser feito verdadeiramente, saiba, terão pessoas que são contra você. E eu vou dizer pessoas, irmão, mas quero te lembrar bem, a motivação por trás é diferente. Irmão, jamais se esqueça que sempre por atrás de uma motivação humana ou de uma atitude humana tem algo que manipula. Lutero dizia assim, que o ser humano é igual ao cavalo, está sempre montado por alguém. Ele dizia, ou por Deus ou pelo diabo. Então eu preciso entender, se não é de Deus, é do diabo. Eu preciso entender isso. Com base em que nós podemos dizer isso? Efésios capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Está dizendo o que, irmão? Você não luta contra o seu irmão. Por mais que ele seja xarope. Tá, irmão? Por mais que ele seja chato. Que eu sei que a gente é chato de vez em quando, irmão. Eu fico chato quando estou com fome. Eu fico. Fome e sono. Ei, Jesus. Ajuda. Às vezes a gente é chato mesmo. Mas a sua luta não é contra eu que sou chato. Você entende? A sua luta não é contra o seu irmão ou contra a pessoa que está no seu trabalho, que às vezes nem é da igreja, nem é de Jesus ainda. Mas é que a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Eu preciso entender isso, irmão. Porque senão, irmão, eu vou viver uma vida na igreja virada no girar, irmão. Eu vou trabalhar numa empresa e vou ser o cara mais chato do mundo. Porque a pessoa vai falar e eu vou entender que é o quê? Que é pessoa, irmão, não entenda. Há uma luta espiritual. Há uma batalha travada. Olha o que diz. Mostra lá para nós, por favor, projeta. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios 2. Estou quase terminando. Versículo 11. Volta no 10. Olha lá. E a quem perdoasse alguma coisa também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Olha o que ele diz. Para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Algumas vezes você vai dizer enganados. Por quê? Olha o que diz no 11.
porque nós não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos, em outras versões vai dizer desígnios. Irmão, Jesus disse, você tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque Satanás está aí, rondando, procurando alguém para devorar. Nós temos que entender que é uma luta espiritual. Você vai reconstruir, irmão? Glória a Deus, a mão de Deus é sobre você. Mas não se esqueça que tem oposição. Teve um momento aqui, né, em que esses homens estavam edificando. Sabe o que eles faziam? Com uma, vamos dizer assim, né? Estavam lá com a colherzinha de pedreiro, numa mão e na outra tinha espada, irmão. E na outra espada. Tem que ser assim, irmão. Vigia e ora. 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 Não adianta só orar, irmão, tem que vigiar também. Jesus disse, você não sabe a hora que você vai entrar em tentação, vigia e ora. Orar é muito bom, mas vigiar também é. Porque senão você está lá, Senhor, abençoa, fecha os olhos lá. Você tem que às vezes dar uma abrida de olho, irmão, porque senão quando você vê, já pumba. Não ignoramos os desígnios, então entenda, haverá oposição. Não importa que você está construindo, edificando, restaurando, haverá oposição. Satanás não quer isso. E muitas vezes ele vai usar pessoas. Então esse é o 6º ponto. O 7º, Neemias capítulo 8. Está comigo? Não vai embora não, irmão. Esquece o mocotó em nome de Jesus. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Se você continuar lendo, nós vamos ler aqui por causa do tempo, nós vamos ver que o povo se juntou na praça, e eles começaram a ler a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E este é o 7º ponto: dar o devido lugar à palavra de Deus. Por quê, irmão? O povo havia sido tirado da sua terra, levado para o território babilônico. Você já imaginou isso, irmão? Você está aqui em São Paulo e você é levado lá para Minas. 2 meses você está falando uai. Você não gostar de queijo, 2 meses você está comendo queijo, né? Por quê? Porque você está numa outra cultura, um ambiente diferente. É isso que aconteceu com o povo do Senhor. Foi levado para uma outra cultura, eles começaram a perder a sua identidade. E quando eles voltaram, o povo que ficou em Jerusalém, eles pegaram a palavra e começaram a ler a palavra. E aqui diz o versículo 8, leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Os escribas faziam isso, eles pregavam a palavra e começavam a ensinar o povo. É isso que quer dizer, é assim que acontecia. Deus quer assim, a vontade do Senhor é essa. Quando o povo começou a ouvir a palavra, começou a entrar em desespero. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que Deus havia dito que eles viviam. Não por causa de Deus, mas por causa deles mesmos. Por causa do pecado. Porque o pecado afasta, o pecado destrói. E Neemias, então, quando ele levantou o muro, colocou as portas, ele disse, agora nós vamos restaurar uma das coisas mais importantes, ou a coisa mais importante na vida de alguém é a palavra do Senhor. Você quer restaurar seu casamento? Olhe para a palavra. Você quer restaurar sua vida financeira? Olhe para a palavra. Você quer restaurar um relacionamento com um familiar? Olhe para a palavra. Você quer restaurar seu ministério? Olhe para a palavra, olhe para a palavra, olhe para a palavra, olhe para a palavra, olhe para a palavra. Neemias disse, nós vamos começar a reforma, mas a palavra tem que ser lida. A identidade tem que ser restaurada. E vou te dizer uma coisa, irmão,
Satanás, ele mutilou a nossa identidade quando nós andávamos sem o Senhor Jesus. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra, essa palavra gera vida em nós. Sabe o que é isso? É Deus renovando a nossa identidade. É Deus falando, a minha imagem está sendo renovada em você. Eu estou fazendo você nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Eles começaram a ler a palavra e a liturgia foi restaurada, a maneira de cultuar ao Senhor, a maneira de se reunirem. Querido, quando eles leram a palavra, eles viram que servir a Deus tinha um jeito certo de se fazer. Então eles começaram a servir a Deus, eles começaram a se preparar, a se consagrar, eles começaram a se dedicar às festas, às celebrações. Sim, porque quando nós olhamos a palavra, nós temos o manual do fabricante, e para todo desígnio no nosso coração há um conselho na palavra, há uma direção na palavra, há um conselho claro do Senhor, uma palavra rema, uma palavra revelada para uma situação específica, num tempo específico. Olhe para a palavra. E o oitavo, com ele eu encerro. Neemias capítulo 8, versículo 9 diz assim: glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide. Aqui, irmão, aqui que começou o negócio, irmão, de poder comer picanha e coisa doce. Olha aqui, irmão. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces. Acho que a Coca-Cola nasceu aqui, irmão. Está vendo, Deus? Não tem como, você não ajuda, Deus. Está na palavra, irmão. Você vai para o rodízio, tem base bíblica aqui, ó. Brincadeira, irmãos. Disse-lhe mais: ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Irmão, olha que coisa estranha, né, irmão? Lembrei agora. Fala para comer isso aqui e fala que o exercício físico não aproveita quase nada, né? É difícil, né, irmão? Brincadeira, viu, irmão? Enviai porções que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não, olha o que ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. Vamos lá, a alegria do Senhor é a vossa força. Quantos fortes temos aqui hoje à noite? Oitavo, irmão, se alegre, irmão. Dá um sorriso, irmão. Mostra as canjicas para Jesus aí, querido. Em nome de Jesus, querido. Não seja um maracujá de gaveta, irmão. Em nome de Jesus. Se alegra. Sabe o que Neemias estava dizendo? Celebre, vamos celebrar as pequenas conquistas. Vamos celebrar o que nós já vivemos. Vamos celebrar a restauração. Amém? Sabe, irmão, se está no seu casamento, está num processo de restauração, querido. Sabe, aconteceu uma coisa boa, celebre, irmão. Se não dá para comer um McDonald's, compra um hambúrguer lá no Extra, irmão. Um pãozinho na Campos e faz na sua casa um lanchinho especial. Está ótimo, irmão. Não dá para comer uma picanha, irmão, dá para comer um zoião. Faz um zoião na água quente, um ovo, como é que chama aquele ovo lá? Poxa, o irmão está enjoado, irmão. Poxa. Acende uma vela, irmão. Pode ser aquela. Não, aquela não. Celebre, irmão. Vai tomar um sorvete, irmão. Vai dar um rolê na Ayrton Senna, irmão, em nome de Jesus. Vai ver as capivaras da Ayrton Senna no zoológico da cidade. Faz alguma coisa, irmão. Mas celebra, se alegra. Dá a risada junto, assiste um filme, conta uma piada.
Essa é uma área que eu preciso melhorar, irmão. Preciso melhorar, porque eu sou meio xarope, sabe, irmão? Eu puxei muito meu pai nisso. Meu pai era mineirão. Só faltava ser europeu, né? Tão fechado que era. Mas eu preciso me alegrar, porque tem força na alegria, tem virtude na alegria. Celebre. Está reconstruindo, está recomeçando, não está do jeito que a gente queria, mas já melhorou, aleluia, glória a Deus. Está melhorando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Amanhã eu estou melhor que hoje, depois da manhã eu estou... Entende? Dia após dia após dia, estou melhorando, estou melhor. Eu era um cara chato, xarope, hoje eu estou melhor. Hoje eu dou bom dia, não dava bom dia, não falava com as pessoas, hoje não, dou bom dia, faço isso, faço aquilo. Eu não abraçava minha esposa, hoje eu abraço. Eu tinha uma vida destruída financeiramente, hoje já estou estável, não devo para ninguém. Paguei o irmão lá do pãozinho, paguei o irmão do leite, paguei o mercado, glória a Deus! Celebre. Paguei a última parcela da Bíblia do carro. Oh, glória. Financiei 260 vezes. Paguei. Oh, glória. Oh, você anda até no carro diferente. Oh, isso aqui é meu. Oh, glória. Nem precisa colocar aquele adesivo, né, irmão? É velho, mas está pago. Né? Misericórdia, irmão. É seu, é bênção. É semente. Vai vir um novo em nome de Jesus. E concluo dizendo que eles terminaram a construção, a reconstrução. Para aqueles que não criam que era possível, eles terminavam em 52 dias. Aquilo que parecia impossível se tornou possível, porque alguém se dispôs a buscar a Deus, a entender que era chamado para ser um líder como Neemias. Se colocou na brecha e articulou para que as coisas acontecessem. Sabe o que aconteceu? As pessoas voltaram a sonhar, a dignidade foi restaurada. Além disso, como esse livro compreende cerca de 25 anos, eles restauraram o templo, restauraram o serviço sagrado de adoração, os ministérios sacerdotais e levíticos, as festas que haviam sido esquecidas, enfim. Eles começaram a viver aquilo que era promessa e propósito do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, você quer reconstruir? Eu não sei o que precisa reconstruir. Você está aqui hoje à noite. Mas comece certo. Há um caminho a percorrer. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Sabe, irmão? A vida com Jesus não é bagunçada, querido. Não. Você pode ver que desde o começo Deus criou as coisas de forma orgânica. A vida com Jesus é uma vida organizada. Viu? Então você quer reconstruir? Comece de maneira certa. Aqui há alguns pontos. As Escrituras dão muito conselho de como se fazer isso. Mas reconstrua. Feche as brechas. Irmão, em nome de Jesus, não tenha uma família desestruturada. Não tenha. Não tenha. Não tenha uma família bagunçada. Não. Feche os muros. Não tenha uma vida pessoal bagunçada. Não tenha um relacionamento bagunçado. Não tenha uma empresa bagunçada. Reedifique, irmão. Feche os muros. Coloque as portas. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus.